Em 2024, o YouTube se torna a plataforma de streaming mais assistida do mundo, com 10% do mercado. A tecnologia do streaming permitiu que produtores independentes, pela primeira vez na história, fossem capazes de mostrar o seu trabalho para o público. O mercado dos games segue sendo o maior e mais lucrativo mercado do mundo. Sabe o que todas essas notícias têm em comum? Todas elas têm a ver com a produção de filmes, ou melhor dizendo, tem a ver com o mercado audiovisual. E se tem uma coisa que todo projeto audiovisual precisa, é música. Muita música. E antes de você começar a falar aí que a inteligência artificial está acabando com tudo isso, Hasta la vista, baby. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que no universo da produção audiovisual existem ainda muitas etapas que a presença humana é fundamental, principalmente quando o assunto é licenciamento de música para ser utilizado em projeto audiovisual. Mais do que isso, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode participar de todos esses mercados com a sua música, depois da vinheta. No início do cinema, os filmes eram mudos. Isso mudou em 1927, quando o som começou a ser utilizado em produções cinematográficas. Naquela época, e em boa parte dos cinemas, não era só uma experiência visual, já que muitas salas contavam com pequenas orquestras tocando ao vivo durante as exibições. Desde então, a música tem desempenhado um papel essencial na linguagem audiovisual, enriquecendo e ampliando a narrativa dos filmes. Colocar a sua música em projetos audiovisuais basicamente pode ser feito de duas formas: no formato score ou no formato soundtrack. Soundtrack, ou trilha sonora, como a gente fala aqui no Brasil, nada mais é do que pegar várias músicas que já estão prontas, que já foram produzidas, na maioria das vezes músicas mais famosas, colocar no filme. E nesse cenário de trilha sonora, de soundtrack, duas coisas podem acontecer. A música, já reconhecida pelo público, pode influenciar diretamente o filme. Ou B, o filme ser capaz de alavancar a carreira do artista ou da banda que produziu a música para essa trilha sonora. E é aqui que essa história pode começar a ficar interessante para você. Engane-se quem pensa que em trilha sonora de filme só tem música famosa, música que já foi produzida anteriormente. Se você for reparar, você vai ver que tem muita banda que prepara música especificamente para o filme. E é impressionante de ver como que trilhas sonoras bem selecionadas conseguem inclusive reviver músicas que já tinham até sido esquecidas pelo público. Já no formato score, trata-se de músicas que foram produzidas especificamente para o filme ou para o game. Isso envolve utilizar, por exemplo, sons específicos daquele filme, utilizar as emoções que vão estar presentes no filme e, obviamente, a identidade do cenário ou até mesmo dos personagens. E na maioria das vezes trata-se de uma música que foi produzida de forma instrumental.
Nesse formato score, a música pode ter uma melodia super complexa, ou simplesmente utilizar apenas algumas notas musicais, ou até mesmo uma única nota, e ainda assim ser muito poderosa. E se você for ver tanto nos filmes quanto nos games, tem aí uma quantidade enorme de compositores muito famosos. Nos games, nós temos nomes como Jeremy Soule, Chris Hanna, Nobuo Uematsu, e Akira Yamaoka. O universo da produção musical nos games é tão vasto e impressionante quanto os próprios games em si. Aqui no canal tem uma playlist de 3 vídeos falando só sobre esse assunto. Acredite, é um mercado riquíssimo para você colocar suas músicas. Não deixe de assistir esses vídeos. A oportunidade pode estar mais perto do que você imagina. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma olhada lá. Já nos compositores de trilhas para cinema, a gente tem nomes como John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, Danny Elfman, dentre muitos outros. Produzir música para ser utilizada em um projeto audiovisual, além de exigir a habilidade técnica musical, obviamente, exige também a habilidade de enxergar a emoção que essa música precisa passar em determinada cena do filme ou do game. Essa relação da música com a emoção desse projeto é o motivo que conduz à composição da música, ou como tecnicamente é chamado de leitmotiv, ou motivo condutor. Essa é uma das grandes habilidades desses compositores que eu acabei de falar. A capacidade de ler um roteiro ou de conversar com um diretor de um filme e conseguir visualizar e produzir de forma original a música que vai tornar uma cena ainda mais épica. E colocar música em projetos audiovisuais é um lance assim tão poderoso que se você pegar uma mesma cena e você trocar a música dela, você vai ver que muda completamente a mensagem daquela cena. Aliás, essa é uma brincadeira muito legal de fazer. E nesse trabalho de compor músicas para filme ou para game, envolve o trabalho de sound design, porque geralmente as músicas dos filmes acabam se misturando com os efeitos sonoros da cena. Isso quando, às vezes, a própria música é o efeito sonoro da cena. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre o trabalho de sound designer. Caso você venha a pensar em colocar a sua música em projetos audiovisuais, eu recomendo que você aprenda a trabalhar com efeitos sonoros. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Vai lá depois e dá uma olhada. O interessante desse mercado de produção de música para projetos audiovisuais, tanto para filmes quanto para games, é que além de ser um mercado que não para de crescer, você pode vir a conseguir receber de forma vitalícia. A galera que coloca músicas nesses projetos audiovisuais costuma utilizar um contrato no formato Revenue Share, que basicamente significa receber royalties ao longo de toda a vida útil do projeto. Ou seja, quanto mais o filme cresce, mais você ganha. E dependendo da importância da sua música nesse projeto, esse valor pode acabar sendo bem alto. Ah, Thiago, mas hoje em dia basta esse produtor audiovisual entrar nesses sites de inteligência artificial, escrever um prompt lá e gerar a música para o filme dele. Eu sei, essa é a discussão mais recorrente do momento.
né? Mas com relação a isso, que eu posso te falar é o seguinte: esse canal aqui é um canal para quem gosta de fazer música, para quem gosta de produzir música. Com certeza existem inúmeros tipos diferentes de produtores por aí, e alguns deles mais medíocres com certeza vão fazer essa estratégia de gerar música de forma automatizada. Mas eu duvido muito que projetos produzidos dessa forma possam se parecer com projetos, por exemplo, desse nível. Tá, beleza, mas e na prática? Como é que você faz para colocar a sua música em projetos audiovisuais? Aqui entra uma coisa chamada licenciamento de música, que basicamente significa autorizar que a sua música seja utilizada em projetos audiovisuais de terceiro. E para você fazer isso, tem uns pontos que você precisa saber. Obviamente, você precisa comprovar que essa música é sua, que se trata de uma música da sua autoria. Em outras palavras, a sua música precisa ter, no mínimo, um código ISRC válido. E junto desse código, existem algumas informações técnicas como licença blanket, metadados, direitos fonomecânicos e por aí vai. É aqui que a galera que faz música utilizando inteligência artificial começa a ter alguns certos problemas. É fundamental que a sua música tenha no mínimo um código ISRC válido, como eu acabei de falar. Tenha sido publicado, de fato, por uma associação de músicos, assim como seja administrado por um produtor fonográfico registrado. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre esse assunto, porque isso não é uma coisa assim tão complicada de fazer. Já pensou em colocar sua música em um projeto audiovisual e você não ter certeza se você tem os direitos autorais dessa música? Já pensou nos problemas que você ou esse projeto pode vir a ter? Então, para não ter esse tipo de dor de cabeça, depois dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Agora, se você tiver absoluta certeza de que a sua música está devidamente em dia com os direitos autorais, eis aqui alguns sites que vão te ajudar a colocar a sua música em projetos audiovisuais. Epidemic Sound, Dito Music, Musicvine. Na verdade, existem vários outros sites que você pode utilizar para fazer isso. A diferença desses sites para a distribuição digital convencional é que esses sites oferecem um serviço de curadoria. Eles vão avaliar se a sua música de fato pode ser utilizada como trilha sonora de algum filme. Assim como eles vão verificar também a questão dos direitos autorais que eu acabei de falar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.